Olá pessoal, hoje vamos trabalhar um pouco sobre prisma, um pouco dos conceitos e também o cálculo de área. Tá? Primeiramente nós vamos retomar a parte de elementos de um prisma. O que nós precisamos saber para entender o que temos em um prisma. Tá? Aqui nós temos um prisma, tá? Nós temos ele um prisma pentagonal, vejam que a base dele é composta por um pentágono, tá? É um polígono regular e é um pentágono, tá? Então, primeiramente, nós temos as bases. Nós temos duas bases, a base inferior e a base superior, que estão contidas em planos paralelos. Aqui nós temos um plano alfa e aqui nós temos um plano beta, ou um plano beta e um plano alfa. Então, cada base vai estar contida em um plano, um paralelo ao outro, certo? Então, e essas bases o que são? São polígonos congruentes, certo? Sempre vão ser polígonos congruentes. O que mais nós temos em um prisma? Faces laterais. As faces laterais estão aqui, estão vendo? E elas sempre vão ser compostas, na maioria, né, por paralelogramos ou retângulos. Relembrando que paralelogramos e retângulos, quando a gente vai fazer o cálculo de área se faz da mesma maneira, né? Nós vamos ter base vezes altura, ok? Então, faces laterais. O número de faces laterais de um prisma vai variar de acordo com a base do nosso prisma. Se nós temos aqui um pentágono é composto por 5 lados. Então, nós vamos ter 5 faces laterais. Se fosse um quadrado, o quadrado tem 4 lados, nós teríamos um prisma quadrangular e, consequentemente, teríamos também as 4 faces aqui, ok? Se tivéssemos um hexágono, seriam 6 lados a base, né? Um hexágono tem 6 lados. Em consequência, teríamos também 6 faces. Outro que está presente, outro componente, né? Outro elemento do prisma, a altura. A altura sempre vai estar relacionada à distância entre o plano alfa e o plano beta, ou o plano beta com o plano alfa. Então, a distância entre as duas bases em um prisma vai ser determinado como a altura aqui. Lembrando que esse aqui é um prisma reto, tá? Tem que ter cuidado quando for um prisma oblíquo, nós também temos que traçar a sua altura. A altura é sempre perpendicular à nossa base. Também temos as arestas da base. A aresta da base são os lados do polígono da base. No caso aqui, nós temos os lados do nosso pentágono e colocamos aqui para representá-la AB, a aresta da base. Temos também a aresta lateral, tá? As arestas aresta mais de uma, né? Arestas laterais, né? Porque nós temos aqui, vamos ver que temos mais de uma, são várias arestas laterais. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 arestas laterais. A aresta lateral vai ser definida por AL aqui, denominada. E também temos os vértices. Os vértices estão aqui, né? Nós temos 5 mais 5. No total, temos 10 vértices nesse prisma pentagonal, ok? Então, esses são os principais elementos do nosso prisma. Em seguida, eu quero demonstrar para vocês um pouquinho sobre a área, né? O cálculo de área de um prisma. Para poder mostrar para vocês, para poder compreender melhor, nós planificamos aqui, é o mesmo prisma, é um prisma pentagonal que está aqui, nós planificamos ele e agora nós temos o quê? As duas bases mais as nossas faces laterais. Então, o que nós precisamos saber? A área é composta por quem? Por as nossas duas bases mais as nossas faces. Então, nós temos a área da base e a área lateral aqui nesse caso, porque essas faces formam as laterais do nosso prisma. Então, para o cálculo da área, no caso, vamos começar pela área lateral. Vejam que a área lateral sempre vai ser composta por paralelogramos ou retângulos, ok? Então, quais são os componentes aqui? O que nós precisamos saber? Primeiramente, quem compõe a nossa área lateral? São, olha aqui, eu marquei aqui, são retângulos. Como nós temos retângulos aqui que formam a nossa área lateral, então o que eu vou colocar aqui? A área lateral
vai depender da área das faces aqui, ok? Então, o que vai mudar aqui? O que muda é o número de faces. O número de faces vai variar de acordo com a base do nosso prisma. Dependendo do polígono que estiver aqui na nossa base, vai mudar o número de faces aqui. Hoje, aqui eu tenho 5 por ser um pentágono. Se fosse uma base quadrangular, nós teríamos aí 4 faces. Se fosse um único triângulo, né, base triangular, teríamos 3 faces. E essas faces formam a nossa área lateral. Então, sabendo que para o cálculo da área de um retângulo ou de um paralelogramo, nós temos que lado, né, aresta lateral, ou aresta, aqui no caso a aresta da base, vezes a altura. Aqui a altura do prisma vai coincidir com a aresta lateral. Sempre, quando o prisma for reto, a aresta lateral vai coincidir com a altura desse prisma. Então, aqui nós colocamos que o número de lados do nosso polígono da base multiplicado pela área da face. Então, a área da face L vezes H, ou também aresta lateral vezes a aresta da base. Porque esse aqui faz parte da aresta da base e esse aqui é a nossa aresta lateral, ou altura. Altura e aresta lateral serão as mesmas quando for um prisma reto. Temos também a área da base, pessoal. A área da base, vejam aqui que nós temos um pentágono. Esse pentágono nós dividimos ele em triângulos equiláteros. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos equiláteros. Quando a base for um pentágono, um hexágono, um heptágono ou um octógono, nós podemos dividir essa base em triângulos equiláteros. Relembrando que triângulo equilátero é todo aquele que possui lado de mesma medida, ok? Quando se tratar de um prisma quadrangular, que a base é um quadrado, vai ser mais simples, porque aí nós temos que saber o valor da aresta da base, ou seja, do lado do quadrado, e através do lado do quadrado nós calculamos a área do quadrado, que é mais simples e mais fácil. Se fosse um trapézio, aí também faríamos o quê? Aplicaríamos a fórmula da área de um trapézio, tá? Se a base fosse um trapézio, seria a área de um trapézio. Aqui, como nós não temos aqui a fórmula específica para a área do cálculo de um pentágono, o que nós fizemos? Dividimos em triângulos, que nós já temos uma fórmula para o cálculo da área de um triângulo. Quando se trata de área de um triângulo equilátero, nós temos aqui aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como aqui vai variar o número de triângulos dependendo do polígono que eu vou ter aqui como base, então eu posso dizer que a área da base vai variar de acordo com o número de lados do polígono e você vai multiplicar pela área que você encontrou aqui de um triângulo, ok? Se for quadrado, relembrando, a área do quadrado. Se for um trapézio, a área do trapézio. E assim, dependendo da figura ou do polígono que estiver na base do nosso prisma. Então, aqui também vai variar, varia aqui pelo número de triângulos. Então, a área total, quer dizer, o que eu tenho aqui ao total de área? Eu tenho a área lateral, que vai depender do número de faces do meu prisma, mais 2 vezes a área da base. Sempre lembrando que para cálculo de área, eu tenho 2 bases. Então, eu tenho que sempre levar em consideração que o valor da área que eu encontrar aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Então, vamos obter a área total de um prisma, ok? Para hoje era isso, e na próxima vamos trabalhar com o volume de um prisma. Obrigada!